Olá, gente. Nós falamos até agora dos tipos de lixo, né? Então, agora que a gente já sabe como que a gente faz lixo e quais são os tipos, a gente tem que falar a correta forma de destiná-los, para onde que eles vão. Depois que a gente produz o lixo na nossa casa, as fábricas produzem aqui, passa o lixeiro, pega esse lixo e leva para algum lugar. E aí nós vamos aprender que lugares são esses. Hoje, antes de falar os lugares, eu já vou falar para vocês, nós temos um problemão. Sim, temos um problema bem sério nos nossos, como a gente trata o nosso lixo hoje. O nosso lixo aqui no Brasil, ele é um grande problema ambiental, porque ele está contaminando os nossos solos, contamina a nossa água, contamina tudo ao redor e causa muitas doenças. Por quê? Primeiro, pela população. Nós temos ainda uma grande falta de conscientização ambiental das pessoas, né? Da nossa sociedade. Então, a gente descarta qualquer lixo em qualquer lugar, de qualquer forma, e isso não é legal. E depois também por causa do governo, né? Ainda falta muito investimento do governo. Então, a gente precisa que o governo invista em soluções para resolver esse problema. Então, vamos falar um pouquinho da forma de descarte que nós temos. Nós temos, basicamente, algumas formas de descarte. Primeira é a lixão a céu aberto. Segundo, o aterro sanitário. Terceiro, a incineração. A quarta, a compostagem. São 4 formas, então, de descartes. A lixão a céu aberto, nada mais é do que quando a gente passa, assim, pelas cidades, ou algum lugar, e vê aquelas montanhas de lixo. Infelizmente, ocorre. Uma montanha gigante de lixo, contagiando tudo, contagiando todo aquele meio onde ela está. Porque ela é simplesmente descarregada ali, simplesmente jogada. Não existe um tratamento do solo, não existe um tratamento dos gases. E uma vez que esse solo é contaminado, também contamina a água. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui? Então, nós temos o lixão. Esse lixo tá produzindo chorume, que tá contaminando o solo, que vem aqui, contamina a água. Também, acho que talvez não dê para ver, que tá clarinho, aqui estão saindo gases que podem até causar incêndio, esses gases. E animais não tão legais aqui também, que ficam sobrevoando e levando doenças, né, para as pessoas, porque eles vão daqui para outras regiões e fica essa questão de doença. Depois, a gente tem aqui o aterro sanitário. Vamos falar um pouquinho do aterro sanitário? O aterro sanitário, essa fotinha que eu tô mostrando aqui para vocês, ele já é uma prática bem legal. Por quê? Porque o solo é preparado, tá vendo? Então, existe aqui uma preparação como se fosse algo para, sei lá, para bloquear. Então, acaba não poluindo o nosso solo, que não polui, não contamina a nossa água. Existe um controle de gás. Então, como tem esse controle de gás, não tem animais voando, tá vendo? Vocês não veem animal. E também tem estações de tratamento daquele chorume, por exemplo. Essa é uma prática bem legal, porque ajuda muito para que não haja a contaminação de todo o entorno. Porque tudo é sendo tratado. Então, a terra, como existe, né, uma camada que bloqueia, que protege, não desce as coisas, não contamina a água. É bem legal esse processo, tá bom? Além que eles também produzem um biogás que pode ser utilizado até como um combustível ou transformado em energia elétrica. Então, essa é uma prática bem legal, o aterro sanitário. A gente tem uma outra prática chamada inseminação. Gente do céu, incineração. Incineração. Olha, eu querendo ter filho de novo. É incineração, que é a queima de lixos em usinas. Tem muitas coisas bem legais nesse jeito de queimar o lixo. Primeiro, porque essa técnica, né, depois que queima, sobra poucos resíduos, porque esses resíduos, esse volume material que é levado para outro lugar, né, é levado para um descarte, ele se reduz de toneladas, toneladas, toneladas para poeira. Então, primeiro legal é que o resíduo é quase zero.
Segundo também, que o risco de contaminação é muito baixo, porque o lixo ele vem contaminado, né, com micro-organismos que transmitem muitas doenças. Como a gente põe fogo em tudo, queima tudo, acaba matando também. Então é bem legal porque reduz o risco de contaminação. E tanto desses micro-organismos, como também a contaminação, por exemplo, do material do lixo escolar, lixo hospitalar que nós falamos, que é aquele que tem agulhas que podem estar com doenças, né? Então isso é bem legal. Só que também tem uma pequena desvantagem, né? Tem uma desvantagem que libera muitos gases tóxicos. Então, existe filtros específicos para neutralizar esses gases tóxicos que fazem mal à saúde. Esses filtros custam caro. Então, é um processo que a maior desvantagem dele é que sai caro. Eu vou mostrar aqui para vocês como que seria esse processo. Tá vendo aqui? Então, tem a entrada do lixo. Depois vem todo um sistema aqui de seleção, do que vai separando. Depois coloca fogo em tudo e vai se transformando. Passa pelo filtro para a purificação dos gases tóxicos. E por último, volta um pouquinho para a natureza em forma de vapor de água. Então, é legal, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para usar sempre os corretos filtros. E o último processo é a compostagem, que é feito por um processo bem natural de micro-organismo, como fungos e bactérias. Então, os fungos e as bactérias que são responsáveis pela degradação, ou seja, pela transformação dessa matéria orgânica do que a gente já tinha até falado, lembra que a gente falou que pode ser transformado em adubo? Então, as bactérias e os fungos ajudam em todo esse processo de transformação desse material aqui orgânico que eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Então, o que que a gente tem? Vai entrar aqui em cima todo o material que não é legal, todo o lixo orgânico aqui. Depois começa a ir para um processinho de decomposição que vai caindo e cai aqui no final uma caixa do chorume, que fica o líquido que é muito rico em nutrientes, em coisas boas para as plantas, que pode ser utilizado. Essa técnica pode ser utilizada nos nossos lixos doméstico, industrial, agrícola ou florestal. O importante é fazer a correta separação e o correto descarte dos alimentos, porque até os alimentos bons, se a gente fizer um descarte de forma errada, vai passar a ser ruim. Se eu descarto um lixo orgânico junto com o papel higiênico, contaminou na hora, né? Então, a gente também tem que fazer um correto descarte, tá bom? Um beijo!